Oi, tudo bom? Tudo pra cima aí? Hoje esse vídeo, gente, eu quero testar com vocês uma esponja, que essa esponjinha aqui é uma esponjinha de veludo, né? Que é da marca Pra Maquiar. E o que me chama a atenção dessa esponja? Primeiro, por ela ser diferente, né? O material dela é outro. E o mais importante, porque a marca que essa esponja economiza até 50% de produto. Uma das informações aqui de venda da marca é a textura veludada, sem látex, expande quando molhada, como toda esponja, até 50% economia de produto, anatômica, dupla camada e máxima cobertura. Então eu fiquei muito curiosa. Então aqui, né, você pode usar ela seca ou molhada, mas eu vou usar ela molhada, que eu vou usar ela com produto cremoso, que é a base. Se for com produto seco, pó, por exemplo, o ideal é que ela esteja seca. Ó, aqui a marca menciona também que a esponja de microfibra para maquiar, ela é super macia, veludada, diferente das esponjas tradicionais por oferecer cobertura impecável com menor absorção, economizando até 50% de produto. Então o ênfase da marca quando criou essa esponja foi a economia de produto. As fibras microscópicas 100 vezes mais finas que o cabelo humano, textura veludada super macia. Vocês podem ver, ó, que ela é como se tivesse uns pelinhos mesmo aqui, ó. Ela tem a tecnologia de dupla camada, que é uma camada externa, que é a microfibra veludada, e a camada interna, que é a esponja antimicrobiana. Então, essa parte que a gente vê, né, é a microfibra veludada e por dentro é a esponja. Função 2 em 1, né? As fibras microscópicas funcionam como as cerdas de um pincel de maquiagem, ao mesmo tempo em que oferece uma aplicação perfeita usando uma esponja. Formato anatômico, né? Para ela ser redondinha, ter essa parte reta. E a menor absorção, novamente enfatiza isso, e uma máxima cobertura. A textura da microfibra veludada permite uma cobertura impecável e mais rápida. Então esses são os apelos de venda da marca. Olha, gente, eu umedeci ela já ficou bem maior e continua, tipo, branquinha assim. Então, gente, eu tô em dúvida entre duas bases para poder testar aqui com vocês. Essa da Quem Disse Berenice, que ela é uma base mais líquida, então a esponja consegue absorver bem mais produto com ela, por ela ter essa coisa mais líquida. Ou então essa aqui da Bruna Tavares, que já é uma base mais grossinha, as esponjas normalmente absorvem menos, né? Então, eu vou fazer a experiência hoje, gente, com essa daqui, pela questão de eu saber que ela absorve mais nas esponjas. Desse lado, então, eu vou aplicar para maquiar, e desse lado eu vou aplicar com a esponja que eu já tenho o costume de usar, que é da Índice Tóquio, já faz um tempinho que eu uso ela, tá? As duas estão levemente umedecidas. Umedeci e tirei bastante o excesso de água, tô até com a mão meio úmida ainda. E vamos ver como que vai ser essa questão da absorção, né? Se eu vou conseguir sentir isso logo nesse vídeo de primeiras impressões, ou se vai precisar vir com alguns testes, né? Então, ó, eu vou tentar, gente, aqui, ó, eu acho, olhando assim, tá a mesma quantidade de produto em cada bochecha. Então vamos lá. Estou aplicando com batidinhas como normalmente eu faço. Ó, ficou assim a esponja. Agora vamos vir desse lado aqui. Olha, tô achando que é verdade o apelo da marca de venda. Vou voltar com ela por causa aqui do nariz, ó. Olha, eu senti uma pequena diferença na hora da aplicação. Esse tipo de textura é nova pra mim, porque é a primeira vez que eu uso. E eu fiquei um pouquinho com receio, sabe, na hora de aplicar. Essa daqui eu já sou acostumada a aplicar com ela. Assim, gente, as duas cobriram a mesma área. O queixo
preciso vir com mais um pouco de base. E testa, não dá pra chegar na testa com a quantidade de base que eu coloquei aqui nas bochechas. Em questão de cobertura, na real, você vê a diferença? E eu não consigo ver diferença. Nem no acabamento. A princípio, com esta base, com esta aplicação, eu não consigo ver diferença de uma esponja para outra. Então, eu vou pôr aqui, ó, um tiquinho. Ó. Acho que tem mais ou menos a mesma quantidade, né? Vamos passar aqui pra ver. Olha, gente, não vi diferença. Vamos ver aqui no queixo. Acho que também tá aí a mesma quantidade. Vamos lá. Eu sinto diferença, gente, na hora de aplicar. Eu sinto que com uma esponja é um jeito na pele e essa aqui é outro. Mas, tipo, não questão de acabamento, é só uma questão de toque. O toque dessa daqui é muito gostoso, por ela ter esse veludinho. Eu só emendei aqui essas coisas do queixo. Nariz também vamos emendar aqui. Vamos vir para uma segunda camada. Mas a princípio, não sei. Vamos ver essa base secando, né? Então, ó, vou pôr mais uma camadinha aqui. Mais uma camadinha aqui. O que vocês acham? Tem a mesma quantidade? Acho que aqui tem que pôr um pouquinho mais. Agora foi muito. Ó, acho que tem mais ou menos a mesma quantidade. Vamos lá. Vou subir com ela aqui pra testa, né? Porque é uma segunda camada, então daí a quantidade de produto dá. Eu sinto que essa daqui, gente, como se a aguinha... Agora eu vi uma diferença no nariz. No nariz eu senti diferença. Eu senti, ó, tá vendo que aplica e tem que ter um cuidado enorme para não tirar produto? A esponja meio que faz com que na hora que você começa a espalhar a base, ela fica um pouco mais aguadinha. É o que eu sinto. E com a de veludo, você começa a aplicar e eu não vejo essa sensação do aguadinho no início. E eu senti aqui no nariz, agora, que com a da de veludo, eu não tive nenhum problema de marcar. E com essa daqui eu já acabei marcando sem querer, mas depois eu arrumei tranquilo. Mas que marcou um pouquinho. Deixa eu fazer assim. Deixa eu tentar mostrar pra vocês o que eu tô falando. Ela fica tipo meio aguadinha, ó. Mas depois já passa, já tem cobertura normal. E com essa daqui eu vou colocar mais pra cima. Com essa daqui... Ó, tá vendo? Ela não faz esse aguadinho. Olha, gente, pela mão, a gente consegue ver que em cima deu mais cobertura do que embaixo. Mas é uma diferença bem sutil. Bem sutil. Que eu nem sei se a câmera consegue focar. A de cima eu tô com mais cobertura do que embaixo. Só que no contexto geral, olhando aqui no rosto, a aplicação no rosto, eu não consigo ver essa diferença. Talvez pelo fato da minha base escolhida ter sido essa base que já tem um aspecto um pouco mais leve. Mas fazendo aqui na mão, ó, vocês conseguem perceber, eu acho, pelo vídeo. Aqui tem menos cobertura do que aqui. E na hora que eu começo a fazer a aplicação, eu sinto essa aqui, ó, mais úmida. E essa aqui praticamente eu não sinto essa umidade nela.
barulhinho elas fazem, mas eu sinto que essa aqui retém mais a aguinha. E essa aqui não, e eu molhei as duas do mesmo jeito, dei aquela apertadinha na toalha de rosto para tirar o excesso. Mas eu sinto na hora que eu começo a aplicação que ela meio que faz a base ficar mais aguadinha. Essa aqui já não. Que eu achei que foi muito mais fácil de fazer a base e aderir no nariz com a de veludo do que a tradicional. Pode ser, gente, olhando aqui pela mão, que sim, eu tenho uma economia de produto usando essa esponja. Mas em questão de acabamento, não consigo ver diferença usando essa base. Eu vim com o corretivo da Alice Salazar, na cor claro, já tem um vídeo aqui no canal sobre ela. Tô amando usar esse corretivo. Ó, tecnicamente é para ser a mesma quantidade de corretivo, tá? Então vamos vir aqui. Senti que aplicou normal, vamos vir com a esponja tradicional. A esponja tradicional, gente, eu sinto a umidade dela na hora que eu encosto na pele, sabe? Eu sinto a umidade da água. E a de veludo não. Olha, gente, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu vou tentar virar a câmera de um outro ângulo para vocês verem o que eu tô vendo. Eu sinto como se esse lado aqui que eu apliquei com a esponja tradicional, ela marcou um pouco mais o corretivo. Conseguem ver? E esse lado que eu apliquei com a de veludo, marcou menos, ó. A região da olheira com o corretivo. Não sei se dá pra vocês verem essa diferença que eu tô falando, gente. Mas é uma questão muito mínima mesmo. Aqui eu senti que marcou um pouquinho mais e aqui eu senti que marcou bem menos. Então, ó, vou voltar aqui empurrando, né, o corretivo aqui na base. Gente, soltei os cabelos aqui pra parecer um pouquinho melhor pra vocês, porque eu vou dizer o seguinte, eu acredito que exista sim uma economia de produto com essa esponja, mas eu preciso usá-la com outra base para poder ter uma outra experiência. A experiência que eu tive usando esta base da Quindice Berenice é o que vocês estão vendo aí. Ó, essa esponja eu ainda sinto que ela tá bem molhadinha, assim, umidazinha. Essa aqui eu sinto que ela não retém a água, assim, sabe? É diferente. Eu não sinto a água nela. E nessa aqui eu sinto que tem a água. Questão de cobertura, como eu mencionei pra vocês, eu consigo ver uma maior cobertura aqui na mão, né? Aonde aqui foi com a tradicional e aqui foi com a de veludo. Eu sinto que aqui tem um pouco mais de cobertura do que aqui. Não sei, gente, se seria esse 50% como a marca menciona. Talvez tenha, assim, uns 50%, mas não sei. Nesse primeiro teste, não sei se seria tudo isso. Porque a quantidade de produto que a gente aplicou aqui no começo, eu consegui atingir a mesma área do rosto em determinadas esponjas. A textura dela é uma textura muito gostosa. Muito boa a sensação na pele. Eu senti essa diferença agora no corretivo. Eu tô olhando pra baixo por causa do espelho pra eu poder ver aqui no corretivo. Eu sinto que esse lado ficou um pouco menos marcadinho que esse. Mas é uma questão muito pequenininha mesmo, tá? Então, assim, a princípio eu gostei muito dessa esponja, mas eu preciso testar ela mais vezes com outras bases pra gente poder chegar numa conclusão final se ela realmente me dá essa economia de 50% de produto ou não. E a questão da cobertura também, com uma outra base, com uma cobertura maior, talvez eu sinta a diferença, né? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Eu vou sim trazer mais vezes
o uso dessa esponja, porque eu gostei. Eu achei que ela tem uma aplicação mais rápida, uma aplicação eficaz. Isso eu acho. Só fica mesmo em haver aí com vocês a questão da economia de produto e da alta cobertura, que eu vou ter que fazer mais testes, usar ela mais vezes, tá bom? Mas a princípio, gente, eu acredito que seja sim uma ótima esponja. Pra você que tá querendo aí mais opções de esponjas, né? Então eu acho que vale a pena, porque o certo é você tá sempre higienizando essas esponjas e às vezes na correria você precisa de mais de uma esponja para poder estar usando. E na maquiagem profissional também você tem que ter várias esponjas para usar em vários clientes. Então eu acredito que vale a pena você tá comprando essa daqui, porque o valor dela também em relação a uma outra esponja boa, como essa da Lindsay Toco, que é uma esponja boa, eu acredito que se equipare, sabe? Fica muito ao teu critério experimentar uma nova esponja, experimentar um novo toque na pele durante a aplicação. Deixe nos comentários se você quer que eu traga vídeo testando ela com outras bases aqui pra vocês, como um vídeo de testes parte 2, parte 3, enfim, tá bom? Me deixem saber. Se você já tem essa esponja de veludo, conte para nós qual é a sua experiência com ela. O teu like me motiva bastante, ajuda muito. A tua inscrição também é muito importante. Eu vou te aguardar num próximo vídeo. Beijo, beijo!